Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde quer que você esteja. Agora você está aqui na nave PVU. É o programa Vozes do Universo 360 que começa agora. Aconteceu comigo. Olá, queridos, saudações, amigo Fábio, é um prazer estar aqui no meu primeiro PVU. Olha, eu demorei, mas eu tô aqui para relatar um pouquinho para vocês o que já me ocorreu, né? E ressaltar também que o raio azul é muito especial, é de uma proteção incrível e assim é de um benefício imediato, né? E que no meu caso me ajudou muito desde o primeiro momento em que eu passei a usar. E assim, desde então eu não como mais carne, né? Eu até criei uma certa repulsa, eu não consegui mais ingerir carne a partir do momento em que eu comecei a usar a pedra, né? A pedra da túnia. Foi incrível, assim, e mesmo também tem a questão da proteção, né? E olha, assim, eu por si só sempre fui uma pessoa assim, bem sensitiva, né? Eu já sofri bastante ataque espiritual, e eu quero relatar também um encontro nada convencional que eu tive há um tempinho já faz um tempinho, que eu estava fora do meu corpo, né, no campo astral, e aí eu estava flutuando acima de umas casas, né, admirando a paisagem, em um local onde eu frequentemente ia quando eu estava acordada, né? Aí, quando eu avisto assim um ser estranho, todo de preto, né, de capuz, parecia com aqueles monges, sabe? Só que assim eu não conseguia ver direito quem ou o que era aquilo lá, né? Aí, então, até eu sem raciocinar, né, assim, direito, aí eu pensei comigo assim, mas que porra é essa, né? Aí, bem assim mesmo. Aí nisso ele me lançou algo assim que me jogou para trás muito forte. Tanto que eu só vi as minhas perninhas no ar, assim. Foi bem cômico até. E foi muito rápido também. E nisso eu pensei assim, eu tive uma reação meio que instantânea, sabe? Quando eu me vi, eu já estava na frente dele, e aí eu comecei a brigar, dava socos nele, né? Mas assim, de alguma forma eu não acertava. Ele sempre desviava. Mas assim, eu vi também que na expressão dele que ele não esperava essa minha reação. E aí eu pude ver assim que ele tinha um corpo réptil, né? Mas ele era humanoide. Ele tinha um corpo réptil, todo verdinho, mas ele era humanoide. E que tinha também uma cara de poucos amigos também, que eu me lembre. Enfim, quando eu me vi, eu já estava assim, meio bem que depressa, voltando para o meu corpo, né? E aí eu percebi que ele estava na minha cola. Tanto assim que quando eu senti que eu já estava em posse do meu corpo, né? Aí eu senti as garras dele do meu lado direito da minha cintura. Eu senti bem. E olha, a partir daquele momento, olha, amigo, eu vi que eu tinha anjos da guarda. E hoje eu sei, assim, que aquele ser, ele era um mago negro, reptiliano, né? Eu sei pela aparência que ele tinha e pela força que ele tinha, uma força assim mágica, bem incomum. E que eu também não sou muito certa da cabeça também, mas enfim, eu já sofri muitos ataques, sabe? Desses assim de você sofrer paralisia, de ter que se defender fora no astral, né? E olha, amigos, o que eu tenho a dizer, realmente, a Pedra da Túnia, para mim, assim, ela assim, é um amuleto para mim.
né? Eu nunca mais sofri ataque de qualquer nível, né? E eu não atiro por nada. Hoje, assim, apenas seres assim mais elevados se aproximam, né? Inclusive meus amigos espirituais, né? Meus mentores, meus irmãos de jornada. Até mesmo foram eles que me deram sinal verde, né? Para adquirir essa pedra, até porque eles sabiam mesmo o benefício que traria para mim, né? E recentemente eu fiz o curso O Poder da Alma. E eu digo a vocês que é muito bom. É a base, assim, uma base perfeita mesmo, né, para o entendimento do seu eu, né? É um ótimo começo assim para os estudos da sua alma, né? E olha, amigo Fábio, eu realmente me emocionei com a minha revelação cósmica. Eu não tenho palavras mesmo para agradecer você por tudo isso, sabe? Eu sou muito obrigada mesmo pelo seu trabalho. E é o caminho certo mesmo, amigo. Certeza. Pode continuar que realmente é algo muito bom que vai fazer diferença para muita gente, tá? E mais uma coisinha, amigo, assim que eu tenho uma pergunta sobre a minha essência e eu gostaria muito de saber se você já fez se já fez mais captações dessa essência, né? E o que você poderia estar me dizendo sobre ela? Até porque também, amigo, eu fiz uns estudos a respeito, e eu vi também que essas essências, né, essas almas, elas não reencarnam muito aqui. Só que nos dias de hoje, né, com essa mudança toda, eu acredito que venham até em expedições maiores, né? Ai, mas tá bom. Eu agradeço muito a você, tá? A todos vocês, amigos, por essa oportunidade. Para falar, né, para expor, assim, é tão bom quando a gente pode falar, né, o que acontece sem retaliação, que sejamos mais assim, né, aprender e reaprender, sempre a ter essa curiosidade, né, e essa coragem para ir mais além, né, gente? É o que a gente precisa, é o que o mundo precisa, né? Abraços de luz, gente. Beijão, saudações solarianas a todos vocês, amigos. Beijo, tchau, tchau. Muito bem, a Andressa nos enviou um e-mail muito interessante, né? Uma viagem fora do corpo, onde ela dá de cara com um mago negro e reptiliano. Quer dizer, o cara não é só mago negro, né? Também é reptiliano. E aí é aquela coisa que eu digo, né? As pessoas às vezes têm que ver com os próprios olhos para acreditar. Porque se você for acreditar em conversinha mole desses seres, eles vão falar que são muito bonzinhos sempre, que vieram à Terra para ajudar você, para te ajudar a crescer, a fazer sucesso. E sempre que eles vêm com essa conversa mole, eles querem algo em troca. Não é? A minha experiência com esses seres é sempre uma volta ao passado de outras vidas que eu tive aqui na Terra, de dificuldades que passei com esses seres. E eu entendo muito bem quando vocês nos enviam um depoimento como esse. A parte mais legal disso tudo é saber que a Pedra da Túria ajudou, né? Saber que o raio azul ajudou. E se você ainda não entende isso como uma verdade, tudo virá ao seu tempo. Você não precisa adquirir a Pedra da Túria agora, nem precisa acreditar. Lembre-se sempre, ter fé é uma coisa, acreditar é outra completamente diferente.
tá? A fé é um poder que emana de você mesmo. Você emana a fé. E é uma coisa maravilhosa. É o nosso lado Deus que faz isso. Acreditar é coisa do ego. Então, não acredite, mais fácil. Porque o acreditar e não acreditar está sendo pautado pelas linhas da dualidade. E dualidade, vocês já sabem que é um negócio aqui da terceira dimensão, inventado por esses seres, para que a gente nunca tivesse absoluta certeza sobre nada, e que comprova que a Terra da terceira dimensão não é aliada ao todo. Se vocês estudassem um pouquinho, saberiam que nós não somos aliados ao todo. Nós somos um planeta prisão, um laboratório a céu aberto, como diz o Witzel, e tudo aqui pode acontecer. Andressa, eu estou falando, aproveitando as suas palavras para falar um monte de coisas para um monte de gente, tá? Que está precisando ouvir. Não que eu não tenha falado antes, porque quem vai aqui nos vídeos da escolinha uraniana, que são coisas básicas, realmente você vai entender a partir dali tudo que eu falo. Se você não vai para a escola uraniana e não faz aquelas 45 aulas grátis que estão aqui, você não vai entender o que é que eu estou falando, tá? Minha amiga também fala do curso Poder da Alma. Eu fico muito agradecido pelas suas palavras. É um curso realmente mágico, mágico no sentido de trazer a nós essa percepção do que eu acabei de falar. É a nossa essência que nos faz parte do todo, e não o nosso ego. Não é o nosso espírito que anima esse corpo material denso que faz que a gente seja parte do todo. E aí, muitos canais, muitas pessoas, porque a gente fala canal porque a pessoa faz um canal e fica defendendo tese esquisita, né? Eu comecei por um outro lado. Eu comecei escrevendo livros para depois vir para cá. Tem gente que começa aqui e que jamais vai escrever uma linha, que não sabe o que está falando. E vocês sabem muito bem detectar, isso eu acho legal. O pessoal que está inscrito nesse canal sabe detectar essas pessoas que brincam com a sua cabeça, né? Acham que você é um otário ou uma otária e ficam jogando vocês de lá para cá. Então, faça a escolinha do professor uraniano, tá certo? E vocês vão entender e saber aprender a detectar esses canais fajutos que tem por aí. A Pedra da Túnia é uma realidade. A Pedra da Túnia é um negócio que eu trouxe para vocês faz 3 anos, 3 para 4 anos, e são centenas de casos que eu já relatei aqui nos PVUs desde 2010, os PVUs que a gente está colocando para vocês aos pouquinhos. E são muitos casos, casos de cura, casos de defesa espiritual, casos que acontecem onde as pessoas relatam as suas experiências. Eu não inventei nada disso. Eu não invento a pessoa para falar. Eu não inventei a Pedra da Túnia. Tudo aconteceu dentro de um processo e vem acontecendo cada vez mais. Então, Andressa, eu me congratulo com você, porque é uma forma da gente seguir junto. Você falou belas palavras no final, né? Só que para seguir junto as pessoas precisam acordar, precisam saber separar, né, joio do trigo, precisa saber separar pessoas que jogam você no medo, só no medo, porque você fique dependente delas
e isso eu nunca fiz, ao contrário de muitos coleguinhas não, né? Eu até ignoro, porque eu não sei nem o que chamar, de que chamar essas pessoas que fazem isso, sabe? É medo, 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 medo. E aí pega e faz um vídeo falando do medo como se ela não fizesse o medo, se ela não produzisse o medo na grande maioria dos vídeos dela. Então, quando alguém fala da Pedra da Túnia com esse carinho, quando alguém fala do curso Poder da Alma com esse carinho, eu só tenho a me congratular e desejar que você sempre siga um excelente caminho, tá? Você perguntou sobre a sua origem. Eu também fico surpreso às vezes com algumas localidades que eu nunca ouvi falar, planetas de nomes estranhos. A grande maioria não. A grande maioria são seres e planetas ou até galáxias, constelações que a gente conhece. No seu caso, o Sol. Nós que temos uma visão do Sol muito deturpada, né? Nós vemos como uma estrela, assim como nós vemos a Lua como um satélite. Witzel já nos disse que a Lua é um planeta, não é um satélite. E uma nova polêmica, o Sol não é uma estrela, é um planeta. Aí alguém pode dizer, então você está desafiando toda a ciência. Olha, a ciência não é uma coisa estática, gente. Essas denominações são dadas pela humanidade, que pode voltar atrás depois e a ciência vive falando, olha, agora voltamos atrás em tal conceito, descobrimos uma coisa nova, e por aí vai. Agora, eu não sou cientista. Eu tenho contato com esses seres que me ensinam coisas novas, muito novas. Eu não sou um brincalhão, né? Não sou um zombeteiro, como muitos por aí. Então, a minha atitude é observar, respeitar e ver, com o passar dos anos, se as descobertas nos levam aonde esses seres estão apontando. Aí você pergunta, você teve outras? Não, é a primeira. É a primeira vez que eu participo dessa conexão solar. E eu achei muito legal, muito cristalino. Acho que a gente sabe muito pouco sobre o Sol, né? E acho que teremos surpresas. Quem sabe o Witzel um dia fala alguma coisa sobre isso, não é verdade? Mais polêmica, mais briga, mais confusão. Mas eu tô aqui para isso. Não vim para brigar com ninguém. Eu vim para esclarecer dentro das informações que eu recebo desse trabalho tão longo, né? Tantas fases que a gente já passou aqui e que todo dia a gente faz coisa nova, descobre coisa nova e é assim que nós vamos sempre em frente, né? Só voltando um pouquinho a esse mago negro, né? Esses caras é interessante porque o mundo astral ele é muito cheio de revelações. Eu fico surpreso com tanta gente que fala que vai, viaja, senta lá, encontra com um, encontra com outro e conversa. Realmente eu morro de inveja dessas pessoas que têm todo esse conhecimento, que têm toda essa prática, porque eu faço projeção, só que eu não sou um projetor nato, né? E acho que apesar de todo mundo fazer projeção espontaneamente, alguns conseguem guardar mais porque estão mais conscientes e treinaram suas mentes para isso. Eu vou sempre acompanhado, né? E quando isso acontece é muito bom porque eu não esqueço de nada. Quando eu estou acompanhado e quando eu estou focado em um trabalho, focado em alguma coisa, aí eu lembro de tudo.
E eu considero essas as coisas importantes. Agora, um ataque como esse que você recebeu, e eu achei excelente a tua reação, porque, ao contrário do que muitos dizem, nós temos que reagir, né? Nós temos que nos proteger, e acredito que você não consegue, eu sempre digo isso, você não consegue ter 24 horas de proteção com a sua própria plenitude. Nós somos seres frágeis, né? E lá fora todo mundo acha só que nós somos seres espirituais. Não. Nós estamos lidando com seres também essenciais, seres que são essência, não são espíritos. E eu estou batendo nessa teclinha para ver se vocês acordam para esse fato. Tá bom? Então é isso. A gente vai conversando. Eu acho que não é à toa que lagartos e dracos, oh, que medo, não gostam da Pedra da Túnia e não gostam das pessoas que despertam e não gostam das pessoas que estudam, não é? Porque estudar é o caminho da libertação. O ser humano caminha em cima de palavras, palavras que se tornam pensamentos. Por isso existem livros bons e livros ruins. Dracos e reptilianos, ou reptilianos e dracos, porque para mim é a mesma coisa. Essa coisa da casta, que a casta é uma casta superior. Ai meu Deus, quanta bobagem. Mas eu também já senti a unha deles, viu? Minha amiga Andressa. Não é fácil não, mas tomaram na cabeça, não aguentaram. É o Raio Azul. O Raio Azul é só o começo. Nós estamos estudando muitas coisas para que o Raio Azul promova mais coisas além do combate a seres negativos, a alguns tipos de cura, ao pH da água, que é muito importante, que a água fica menos ácida, porque a acidez do nosso corpo é o grande veneno, né? Nós vamos envelhecendo, o nosso corpo vai ficando muito ácido, e é isso que gera o câncer, é a acidez do corpo. Então, quando uma pedra com um raio azul transforma o pH da água que você bebe, eu já sou grato só por isso, porque eu tomo água todos os dias. É uma água diferenciada. Se você compra uma água boa, a água vai ficar muito boa. Se você compra uma água ruim, ela vai ficar uma água muito boa. E isso, eu vejo isso todos os dias, já experimentei com vários tipos de água e para minha surpresa, aí que eu detecto como eles enganam a gente com águas que eles chamam de minerais e na verdade deve ser uma água da torneira com algum tratamento mínimo. Então observem sempre o pH da água, pessoal. Uma das sabotagens para que a gente se detone aqui nessa dimensão é o envenenamento do nosso corpo através do tempo com excesso de acidez. Então fiquem livres, fiquem libertos, né? Fiquem atentos a esse tipo de informação. Se você tem outro método para fazer a sua água melhorar, use. Você entendeu? Você não precisa comprar a Pedra da Túnia. A Pedra da Túnia eu já falei, é para poucas pessoas. Não porque eu não tenha pedras para fornecer e não faça a energização. Mas o nosso planeta ainda é cercado de muita ignorância em relação a fatos dimensionais e o tempo vai mostrar. O tempo vai mostrar que eu tinha razão, como já vem mostrando. O exemplo das pessoas é sempre gratificante ouvir. E é uma pena que nem todos mandam seu recado para mim, comprovando
a sua experiência com o raio azul e com a pedra da túnia. Tá bom, minha amiga? Vamos em frente. Não é por nada, gente. Olha isso aqui. Olha que lindo isso aqui. Não é lindo? Mas não é só lindo, porque ele tem todas as pedras, tem lá o ferro, cristais, quer dizer, tá tudo, olha só, tá tudo interligado para que funcione como um orgonite tradicional da melhor maneira possível e que embeleze a sua casa, a sua mesa, o quarto das crianças, o seu escritório, enfim. E o máximo é que ele está energizado com o raio azul uraniano. Então, eu acho assim, se no meu tempo tivessem todas essas coisas, porque não tinha, a gente tinha que se virar como dava, né? Mas hoje você tem orgonites de túnia, super bem feitos, super bem acabados, num custo legal que você possa comprar e ter aí na sua casa, tá bom? É isso aí. Vamos em frente.